Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É sempre uma alegria estarmos juntos, né, sob as luzes do Evangelho de Jesus. Como sempre, nós falamos, né, dos nossos avisos, das nossas palestras, que acontecem sempre aos domingos, às 19 horas. Após a palestra, nós temos o passe, a água fluidificada. E temos ali atrás também o livro de preces, para aquele que quiser colocar o nome de um amigo, de um parente que esteja precisando, né? Fiquem à vontade. Temos também ali nosso cantinho da leitura, com livros maravilhosos que podem ser emprestados. Então, também sintam-se à vontade para levar, ler, né? E depois devolver, né? Temos também às terças-feiras o nosso estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Aqueles que quiserem também, sintam-se convidados, ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Vamos dar início, então, à nossa palestra, lendo a mensagem que todos receberam do livro Mãe, uma mensagem de Meimei, que se intitula Rainha do Lar. Doce Rainha do Lar, quem te relacionará aos sacrifícios? Que concha sublime te guardará na terra as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário no céu? Todos te devem carinho, raros te conhecem no esplendor de tua renúncia. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida. Teces e renda do berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor de teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos a crescer no entendimento. Isolada no pequenino reino doméstico, sustentaste-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus. Quando todos se fastigavam à frente de nossos caprichos, era teu coração nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesma de todos os adornos, para que nos enfeitássemos de ilusão. Quanta vez, esquecendo-te a distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltastes, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos de novo a música do sorriso. Muitos se ergueram aos clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros muitos atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãezinha, teus lábios sorriam felizes, abençoando-lhes a vitória. Vives na base de todos os monumentos do mundo. No entanto, quão poucos se lembrem de ti, crucificada no sofrimento, para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo apunhalada de angústia, crê e espera. Ama e ajuda sempre. Do teu trono de humildade e aflição, alça teu pensamento ao caminho estrelado, porque na glória do céu, a tua dolorosa vigília é abençoada pela divina soberana, cujo filho é o nosso excelso Rei, coroado de espinhos. E vamos orar.
Querido Deus, Jesus, nosso mestre, amigo, e hoje rogamos também a Maria Santíssima, nossa mãe, nossa intercessora, junto a seu Filho Jesus, rogando a ela que abençoe todas as mães do mundo, que abençoe as mães temporariamente internadas neste instituto, as mães da chácara, as mães que se encontram nos hospitais, nos presídios, no esquecimento dos asilos, as mães que estão perdidas no mundo das drogas, aquelas que sofrem pelos seus filhos no mundo das drogas, e onde houver um coração sofredor, que Maria possa derramar suas bênçãos, cobrindo-nos com seu manto de amor, para que todas nós sejamos este consolo, este socorro, este porto seguro para os nossos filhos e para todos aqueles que precisarem de nós. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor se façam em nós, Maria Santíssima, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Convidamos então o nosso querido Maxilânio, que com todo carinho vem de Brasília, para nos falar hoje sobre a porta estreita. Seja bem-vindo, querido, uma boa palestra para você. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Inicialmente pedimos desculpas pelas máscaras, mas é que sofremos uma intervenção cirúrgica na sexta-feira e a orientação é que nós protegêssemos para que não surtisse aí nenhuma inesperada situação de contaminação. Então, não gosto muito de usar, como qualquer um não gosta, mas somos compelidos a fazê-lo. Então, feita esta ressalva, agradecemos pela presença de todos. E se o som não estiver bom, por favor, me falem para a gente melhorar. Bom, nós estamos falando hoje de um tema que nós intitulamos aqui como Jesus assim o nominou, a porta estreita. Em certo momento, no ensino direto, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. O que é essa porta estreita? O que é esse caminho apertado? Essa porta larga, esse caminho largo? O que é perdição? O que é vida? Todas essas nuances dessa fala de Jesus precisam ser esclarecidas de maneira que a razão tome parte da nossa compreensão da mensagem que ele nos deixou. Se nós não passarmos pela compreensão, será difícil seguirmos o convite de Jesus, porque é um convite, entrai. Não está dizendo para você tem que entrar. Porque o Evangelho de Jesus não violenta nossas consciências. O livre-arbítrio é respeitado nesses momentos de decisões morais. Mas como é que eu vou poder seguir esse caminho sem ter certeza de que ele me trará o que eu preciso? Como é que eu posso seguir esse caminho sem compreender o que Jesus nos diz? Esse texto que nós hoje tiramos para nossas conversas aqui
Ele é relativamente simples. Mas se nós pegarmos, por exemplo, ouvindo Jesus dizer, raça de víboras, até quando me farão sofrer? O que Jesus quer dizer com raça de víboras? Por que ele falou que fariam sofrer? Por que ele estava sofrendo? Se nós formos buscar na essência, nós vamos ver que Jesus não estava agredindo ninguém quando disse raça de víboras. São símbolos que precisam ser decodificados. Por que ele sofria nesses 33 anos entre nós? Então essas coisas, elas precisam ser compreendidas. Senão nós vamos seguir porque alguém disse para seguir, e não porque nós sabemos que é assim que temos que fazer. Mas não é suficiente que nós compreendamos. Porque a compreensão pura e simples pode nos trazer a soberba intelectual. Aí eu compreendo o Evangelho de Jesus, eu compreendo a doutrina espírita, e se souber-se, sem se dar conta de que essa compreensão não lhe foi proporcionada por acaso, sem se lembrar de que a cada um será pedido conforme o que lhe foi dado. Então, é muito importante que nós tenhamos o segundo passo, que é compreender e refletir, meditar sobre o que foi ensinado por Jesus. Porque Jesus ensinou. Ele foi um verdadeiro professor, um verdadeiro educador entre nós. Ensinou por palavras e, sobretudo, pela vivência que ele executou entre nós. Uma vez que nós reflitamos, que nós meditemos, nós começamos a fazer o movimento mais importante para nos dar firmeza para seguir Jesus. Que é quando nós começamos a fazer conexão entre a razão que está no cérebro e o sentimento que está no coração. A meditação comunica esses dois. Então não basta eu saber, eu preciso sentir. Vamos imaginar que suba aqui ao púlpito alguém que decore um texto e ele diga esse texto de uma maneira decorada, sem nenhuma emoção, sem nenhuma movimentação íntima que participe dele. E agora imagine que esse mesmo texto suba aqui um outro palestrante e que fale com o coração. Fale de maneira que você se emociona, que você se toca. Qual a diferença entre os dois? O texto é o mesmo, a compreensão é a mesma, mas um sentiu e o outro não. E quando alguém sente, ele é capaz de remeter isso a outrem, de tal forma que ele consiga atingir a outrem. Porque nós vivemos uns pelos outros. E é preciso que nos sensibilizemos para que possamos conseguir sensibilizar aqueles que conosco transitam a jornada. E é por isso que refletir sobre o que nós estamos compreendendo é essencial para podermos seguir Jesus de forma definitiva. Por que eu digo de forma definitiva? Porque todos nós, na esmagadora maioria de nós, passamos por essas experiências em séculos passados e na hora das dificuldades nós abandonamos Jesus e seguimos com as nossas próprias convicções, os nossos próprios credos, as nossas próprias condições pessoais e até mesmo personalistas. Demos vazão ao que nós vamos falar para a porta larga. Não nos importamos em seguir a porta estreita porque é apertada, é difícil de passar, o caminho é difícil de ser seguido. Mas essa dificuldade é uma necessidade que o espírito precisa para se tornar robusto moralmente. Para que, através de cada experiência difícil que a vida lhe ofereça, ele se engrandeça um pouco mais. Mas aí que nós tenhamos sentido aquilo que compreendemos, nós passamos por um passo muito importante. E esse passo é o passo do que nós chamamos de sentir esse evangelho e conseguir então vivê-lo. Compreendo, reflito, isso me dá sentimento e do sentimento eu consigo viver. Aí
eu passo a ser o verdadeiro discípulo de Jesus. E não aquele que tem frequentado as igrejas nesses séculos todos, desde que ele esteve aqui. Não todos aqueles que têm buscado de uma forma ou de outra, e que chegam, como ele mesmo disse, Senhor, Senhor. Nem todos esses que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Porque as palavras, elas carregam, às vezes, o desejo, mas não carregam as ações que manifestem de forma definitiva os desejos. Então, se eu quero dizer Senhor, Senhor, e entrar no reino dos céus, eu preciso, depois de sentir, eu preciso viver. E quem nos disse isso foi nada mais, nada menos do que um espírito de elevada escola que veio à Terra aproximadamente no século XV. E nós tivemos a felicidade de que Emmanuel, aquela época reencarnado na Terra como padre Damião, que conheceu esse espírito, que se chama Alcione, e Emmanuel, com esse espírito, travou estudos profundos do Evangelho. E esse espírito, Alcione, que segundo Emmanuel, veio de Sírios para poder resgatar ou ajudar a resgatar um afeto seu aqui da Terra, foi um dos fundamentais propósitos de Emmanuel para aprender a ser o exegeta que hoje ele é. Ela lhe ensinou muito, e foi ela quem disse: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Eu tenho que saber, tem que passar pelo crivo da razão. Mas não é suficiente, ela precisa ser meditada, refletida, para que eu possa senti-la ao ponto de me emocionar quando eu leio uma mensagem que Jesus nos legou. E aí eu estou pronto para ter a coragem moral de viver a mensagem que ele nos ofereceu. O que nós estamos dizendo aqui, que seguir Jesus impõe que nós façamos o estudo dos seus ensinos. É necessário que nós nos debrucemos no conhecimento da mensagem de Jesus. Durante muitos séculos, o Evangelho esteve à nossa disposição, de certa maneira, e somente com o século XIX é que nós, de fato, tivemos acesso ao Evangelho no movimento em que a razão tomasse parte. Não é por acaso que o senhor Allan Kardec irá dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma claríssima: fé raciocinada. Eu creio não porque apenas creio. Eu creio porque sei. E quem sabe está acima de quem crê. Porque quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixará de saber. Porque o saber é o tesouro que o próprio Mestre Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mine nem rouba. Esse tesouro é obtido pelo estudo dos ensinos de Jesus. E a primeira obra, e a mais importante na minha avaliação pessoal, para compreender o Evangelho de Jesus, foi lançada por Allan Kardec em 1864. Allan Kardec concebeu esse livro de maneira especial. Ele esteve em 2 lugares fora da França para escrever esse livro. Ele esteve em Villa-Segur, que fica a 600 quilômetros a sul da França, e ele esteve em Villa Saint-Adresse, que fica na foz do rio Sena, a 200 quilômetros de Paris. E esse foi o único livro que Allan Kardec escreveu fora de Paris. Todos os outros ele escreveu em Paris. E esta razão foi motivada pelos benfeitores, sobretudo o Espírito de Verdade, que através dos mensageiros e ele próprio orientaram Kardec pela intuição a assim proceder. Por quê? Porque a psicosfera de Paris, à época de Kardec, chamada Cidade das Luzes, efervescia-se de ideias. Não necessariamente más, algumas sim, mas ideias diversas, mas a maior parte delas mundanas.
mundanas. E essas ideias superiores, sublimadas, elas não alcançariam o resultado que o Espírito de verdade esperava em uma psicosfera contaminada. Era necessário, então, que ele se afastasse para uma ambiência mais bucólica, como foram esses dois lugares, recheado de árvores, como é bem descrito em obras póstumas, e ali Kardec assimilasse essa missão de trazer o Evangelho de Jesus agora com uma compreensão em que a razão tome parte. E assim procedeu. E nós, os espíritas, temos estudado essa obra muito, para a gente perceber o quanto essa obra é importante. Cerca de 46% do que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira até setembro de 2021, que é o número que eu tenho de cabeça, dos livros do Pentateuco, 46% foi o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra mais compulsada, mais buscada, sobretudo para aqueles que chegam sem rumo, que chegam perdidos à doutrina espírita. Porque a razão é muito clara, porque essa é a essência do Espiritismo. Todo o resto é para a gente compreender Jesus. E é essa a razão pela qual esse livro é tão importante em nossas vidas. Mas mesmo assim, Allan Kardec, nesse livro, cuidou de tratar do campo moral. Nada mais além do moral foi apresentado nesse livro. Se você quer saber sobre milagres, você vai ter que ir lá na Gênesis. Capítulo 15, terceira parte do livro dos Espíritos, você vai encontrar Kardec tecendo considerações sobre milagres. Mas aqui, ele tece considerações apenas sobre moral. E mesmo assim, nós temos estudado e ainda tem sido insuficiente. Por isso, nesse século XX e XXI, a Federação Espírita Brasileira, junto com as 27 federativas, tem feito um esforço ingente de aprofundar esse estudo. E então ela lançou uma sequência de 5 livros que aprofundam o estudo da doutrina espírita e, sobretudo, os livros 2, 3 e 4 aprofundam a doutrina de Jesus diretamente. Mais especificamente os livros 2 e o livro 3. Nesse livro, que nós podemos estudar em conjunto nas casas espíritas, nós vamos tratar dos ensinos e parábolas de Jesus. Aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre a metodologia do estudo do Evangelho, das 3 revelações, enfim, nós vamos falar dos ensinos diretos, as bem-aventuranças, por exemplo, o contato de Jesus com Nicodemos, um ensino direto. Mas vamos falar também dos ensinos por parábolas, segundo a metodologia educativa de Jesus. Vamos falar sobre as curas, que são ensinos também. Vamos falar sobre os fatos cotidianos, como, por exemplo, João Batista, em contato com ele, como, por exemplo, o centurião que estava em contato com ele, como, por exemplo, a caminho de Emaús. Mas vamos falar também dos fatos extraordinários. Como é que pode alguém mandar o mar aquietar-se e o mar aquietar-se? Como é que pode alguém mandar o vento parar e o vento parar? Como é que pode alguém andar sobre as águas e não se afundar? Então, esses fatos extraordinários, que durante muitos anos nós conhecemos como milagres e que não o são aqui abordados. Então, nós estamos percebendo que são várias facetas que nós podemos estudar os ensinos de Jesus. Fatos extraordinários, fatos cotidianos, parábolas, curas, ensinos diretos e profecias. No livro 3 nós vamos falar das profecias. O que quer dizer não ficar a pedra sobre pedra quando Jesus estava diante do templo de Jerusalém? O que essa profecia tem subjacente a ela de importante para que nós possamos tirar daí o aprendizado para as nossas próprias vidas individuais e coletivas? E voltamos, porque são muitos os ensinos diretos. Tornamos no livro 3 a falar sobre isso. Tornamos a falar sobre o ensino por parábola, porque são muitas. Tornamos a falar sobre as curas, sobre os fatos cotidianos e sobre os fatos extraordinários. Esse estudo está disponível há muito tempo.
relativamente falando, em relação ao dia presente. É o estudo aprofundado da doutrina espírita, sobretudo esses dois livros que tratam diretamente do Evangelho de Jesus. Mas a Federação Espírita Brasileira, junto com as 27 federativas, entendeu que isso ainda não é suficiente. E num trabalho de importância, que para mim é um dos mais elevados até hoje, a Federação Espírita Brasileira decidiu, junto com as 27 federativas, e participando alguns colaboradores importantes, como, por exemplo, Haroldo Dutra Duis, foi importantíssimo para isso, lançar um novo estudo, que é o estudo da Bíblia. A Bíblia diretamente, e que foi nominado, numa linguagem de Emmanuel, de um Evangelho redivivo, ou o Evangelho revivido à época do século I. E para tal, a Federação Espírita Brasileira adotou como Bíblia a Bíblia de Jerusalém, porque seria a mais imparcial de todas as traduções, visto que foi feito por uma comissão de não religiosos, não voltados a determinada escola religiosa em que o viés poderia ser comprometedor. E essa seria, então, a nossa orientação principal. E se nós observarmos essa Bíblia, nós vamos perceber que as notas de rodapé é quase que maior do que a própria Bíblia. Por quê? Porque eles explicam, sempre tendo a razão, o histórico, as condições que já se conhece hoje, que facilita muito a compreensão. E a partir desse momento, a Federação Espírita Brasileira começou um estudo que está fazendo gradativamente de estudar o Evangelho, capítulo a capítulo, a partir do livro 2, que é o Evangelho segundo Mateus. Ali nós estamos seguindo cada um dos capítulos e seus versículos. Livro 3 é o de Marcos, já foi lançado agora o livro de Lucas. Esse estudo hoje é público. Tem o estudo que é feito internamente, como sendo um momento de testagem, em que a Federação Espírita Brasileira, como sendo um campo experimental, ela faz esse estudo primeiro, avalia para depois então publicar. E nesse estudo que está sendo feito internamente na Federação Espírita Brasileira, nós já estamos estudando Atos dos Apóstolos. E no estudo que já está público, nós vamos encerrar amanhã, às 19 horas, como todas as segundas-feiras acontece, o estudo do livro de Marcos, com o tema de número 40, em que vamos falar do túmulo vazio. Cada livro desse tem o evangelista como sendo o principal, e a partir daí, cada um desses textos são examinados à luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, começamos com o tema 1 desse livro 2, falando do Evangelho de Mateus, e comparando com os sinóticos, ou seja, os semelhantes. Depois falamos da genealogia de Jesus, começamos com Mateus no capítulo 1 e vamos do versículo 1 até o 17. No tema 3, prosseguimos do 18, do versículo 18 até o 25, e assim sucessivamente, até esgotarmos todos os evangelistas. Fechamos, nesse caso, por exemplo, de Mateus, com o tema 58. O Evangelho de Marcos é um pouco menor, fechamos com o tema 40, que é o que vamos fazer amanhã. Esse é um trabalho ingente que está sendo elaborado, pouco a pouco. E a meta, o objetivo final é estudar os 27 livros do Evangelho, do Novo Testamento. Todos eles, inclusive Apocalipse, serão abordados segundo a compreensão espírita. E esses estudos, eles se apoiam em outras obras, é claro. Emmanuel, por exemplo, é fundamental para que esse estudo se faça verdadeiro, se faça real. Ele escreveu várias passagens que estão hoje alocadas, por exemplo, no livro Pão Nosso, no livro Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e aí por diante, além de Reformador, outros livros e outras publicações que às vezes são até desconhecidas. Pois a Federação Espírita Brasileira fez um trabalho muito grande de reunir na sequência da Bíblia os ensinos de Emmanuel. Então, Emmanuel, tudo que ele interpretou de Mateus
sequenciado do capítulo 1 até o capítulo último, está ali registrado nessa obra que se chama O Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel. Então, Emmanuel extrai um trecho e faz a interpretação. E é nele que nós nos apoiamos. Ele fez isso para cada um dos livros que compõem o Evangelho. Foi, inclusive, até o livro Apocalipse. Então, forma um conjunto de 7 livros que, em minha visão particular, não tê-los em casa é vamos dizer assim, um desperdício de oportunidades. Porque aqui você está lendo uma parte da Bíblia, você quer saber o que significa, vai lá, o que Emmanuel diz sobre isso. Fácil de achar. Porque está capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esse é companheiro número 1 do estudo do Evangelho Redivivo. Mas Emmanuel trouxe outras obras. O Pentateuco romanceado que ele nos apresentou é de uma elevação espiritual tão alta que, se isso fosse publicado na mídia comum, seriam best-sellers. Ainda não são, porque a mídia comum não compreende a necessidade da abordagem do espírito com a mesma condição que nós, os espíritas, compreendemos. Mas você vai encontrar esse personagem Alcione, que nos referimos, no livro Renúncia, em que Emmanuel descreve com detalhes a condição desse livro e como ela contribuiu para o aprendizado do Evangelho. Você vai travar contato pessoal com Jesus, pessoal, no momento em que Jesus é visto por ele, Emmanuel, Públio Lentulus à época, e por sua esposa Lívia, pessoalmente. Lívia várias vezes encontrou com Jesus. E esses encontros é como se você estivesse lá. Porque você está vendo alguém que, pelo psiquismo, que não erra, está registrado no psiquismo, são extratos psíquicos que todos nós carregamos, ele foi lá com autorização superior e trouxe como se ele tivesse voltado exatamente como ele estava à época que ele largou a cidade de Roma para ir, por causa da filhinha, morar naquela região onde Jesus estava. Ler essas obras, aliás, estudar essas obras, é condição fundamental para a gente compreender e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, porque não tem nenhuma delas que não tenha Jesus como a essência do romance. Mas também outros, como Humberto de Campos, nos trouxeram essa condição de compreender o Evangelho de Jesus. Quando ele lançou a primeira obra dele, que se chama Boa Nova, foi impressionante como a gente falou, meu Deus, como alguém pode trazer tanta informação que os evangelistas não conseguiriam colocar por razões claras, não conseguiriam escrever tudo. Aliás, João chega a dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros do mundo não caberiam. Foi João que disse. Mas o mundo espiritual tem tudo isso registrado. Cada movimento de Jesus, cada acontecimento está registrado. E por permissão bendita lá de cima, de vez em quando, nós somos contemplados com obras como essa. Boa Nova, por exemplo. Você pega aquele Zaqueu, por exemplo, que subiu num sicômoro, uma figueira, para poder ver Jesus, porque era de baixa estatura. Quando você vai na Boa Nova, você vai encontrar aquele contato de Jesus com ele em detalhes dentro da casa de Zaqueu. E quando você faz isso, você se dá conta da grandiosidade de um Zaqueu, mostrando que um rico pode ser um seguidor do Evangelho de maneira imparcial. Quando você olha os detalhes, como o nosso querido Humberto de Campos escreveu, você não tem dúvida de que a essência está no evangelista ou nos evangelistas, mas os bastidores daquele diálogo profundo que aconteceu na casa de Zaqueu está registrado por nosso querido Humberto de Campos. Ele escreveu várias obras, essa primeira, só Evangelho, de 1 a 30, são 30 capítulos, 30 passagens de Jesus. Nas Novas Mensagens, Pontos e Contos, e todas as outras obras que ele escreveu, cada uma delas tem passagens que dizem respeito a Jesus também. Mas nós nos limitamos aqui porque existe Amélia Rodrigues, uma poetisa já na Terra no final do século passado, uma baiana, que no mundo espiritual
afeiçoada que é a Jesus, e provavelmente tendo vivido a época dele pela pureza, pela quantidade de ensinos que ela traz, não dá para ter dúvida disso, ela nos traz, tanto quanto Humberto de Campos, tanto quanto Emmanuel, detalhes que a gente fica impressionado. Como é que ela conseguiu buscar esses detalhes? Porque o mundo espiritual assim o permitiu. Nós poderíamos elencar muitos outros aqui, nossa Joana de Ângeles, tem muitos autores encarnados, eu não quis colocar nenhum aqui para não ser injusto com nenhum, são muitos os que têm escrito e têm falado e nos ajudado a compreender esse Evangelho de Jesus. A Amélia Rodrigues é poetisa, então olha o título do livro, Trigo de Deus. Olha o título do livro, Primícias do Reino. Há flores no caminho. Você vê que são coisas muito profundas que ela nos traz. Então, diante disso, minhas amigas e meus amigos, nós estamos espíritas, todos nós, convidados a aprofundar o conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque foi Jesus que disse que este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E aí então é que virá o fim. O que significa dizer que nós não estabeleceremos paz neste planeta enquanto nós não estivermos entrado pela porta estreita do aprendizado do Evangelho de Jesus, para colocá-lo de fato nas nossas vidas pessoais, até o momento em que seremos reconhecidos, como disse Paulo, como castas vivas. Aqueles que ainda não conseguem assimilar o Evangelho, mas têm a sede dessa água viva, verão em nós, aqueles que já estamos vivendo o Evangelho, aquilo que é o próprio Evangelho, em testemunho vivo à sua frente. É necessário que esse país, que é o coração do mundo, e, portanto, tendo a base para ser a pátria do Evangelho, tenha nos seus habitantes esse testemunho. Nós temos que ter o testemunho para todas as nações. Não foi por acaso que a árvore do Evangelho foi transplantada para cá, não. Nós temos uma enorme responsabilidade diante de Jesus. Porque assim como ela foi transplantada para cá, ela pode ser transplantada daqui para outro lugar se falharmos. É importante que nós nos coloquemos na condição definitiva daqueles que não podemos mais tergiversar sobre seguir Jesus. Sabemos que seguir Jesus é porta estreita. Que se você seguir Jesus exatamente como ele diz, olha, se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você for seguir isso a rigor, você será um estranho no ninho na sociedade. Como você, serão poucos. Porque ainda não somos aqueles que vivemos integralmente o Evangelho. Porque negar a si mesmo é quando você não ocupa-se mais com você. É quando você se ocupa com o outro. O outro é a sua própria reflexão. Você sente no outro o que você sente, como se fosse você mesmo. É esse espírito de sair de si e olhar pelo sofrimento alheio. Alguém que já trabalhe isso intimamente em seu coração, não conseguirá viver com os gemidos e as dores, com as visões dos sofrimentos ao seu lado, de forma impassível. Se sensibilizará e se condoerá com a dor alheia e fará todos os esforços que estão ao seu alcance para minimizá-las dentro das suas possibilidades. Se importará com o outro muito mais do que antes se importava, porque o outro é a razão de ser de todos nós, porque entre Deus e nós existe a ponte chamada próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é possível se não nos amarmos, aprendermos a amar e podermos amar o nosso próximo. Amando o nosso próximo, aí nós temos acesso ao amor ingente e inesgotável de Deus. Por isso, porta estreita para o espírita não é aquilo que muitos buscam na casa espírita, a cura das coisas problemáticas, físicas, soluções dos problemas financeiros. Isso são só instigações para nos despertar a consciência
Uma vez que nós estejamos professando de forma definitiva esse evangelho de luz, por onde formos, carregando a nossa cruz sem nenhum aborrecimento, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma rebeldia, mas carregando a nossa cruz com a consciência de que é a cruz que nós precisamos para a nossa própria depuração, seguindo os passos daquele que não tinha um lugar para poder dormir, não tinha, até os lobos tinham covil, como ele dizia, e ele não tinha onde deitar a sua cabeça. Vivendo como ele, é o que nós chamamos de ser peregrino. Mas se nós queremos, de uma vez por todas, não mais ter necessidade de passar pelas aquelas condições de sofrimentos para sermos despertados, nós precisamos começar a compreender, a refletir, a sentir e, sobretudo, viver. Porque quando nós passarmos a fazer isso, todos nós, não haverá mais necessidade de lugares como esse, hospitais. Não haverá mais necessidade de vir tomar passe na casa espírita. Não haverá mais aborrecimentos. Não haverá mais prantos e ranger de dentes ao nosso lado. Não haverá mais esse mundo ainda conhecido como vale de lágrimas. Porque só é assim compreendido porque aqueles que os habitam ainda permite que sejam. No momento em que nós tomarmos a decisão de entrar pela porta estreita, de conhecer e seguir Jesus definitivamente, nesse momento nós teremos aquilo que se chama redenção da humanidade. E é por isso que nós estamos todos convidados, sem exceção, a nos debruçarmos para compreender o que Jesus quis dizer com cada uma das suas passagens entre nós e quais são os reflexos sobre a minha vida pessoal. E deixar de ambicionar, porque a palavra é ambicionar, aquelas curas supérfluas, curas do corpo, que se nós não curarmos a alma, voltam. A resolução de problemas que parecem complexos, mas se nós não solucionarmos a alma, os problemas voltam. Nós precisamos de uma vez por todas, entrando pela porta estreita, tomando o caminho apertado que impõe sobre nós conduta completamente diferente do nosso convencional. Nós precisamos, seguindo isso, fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E somente nesse momento é que estaremos habilitados a não mais necessitar de sermos socorridos, a estarmos, ao contrário, na condição de sermos aqueles que possamos, ainda que necessário, socorrer. E é por isso que a porta estreita, minha amiga e meu amigo, o caminho apertado, não é para qualquer um, sem desmerecimento desse qualquer um. É porque impõe sobre você, impõe sobre mim, uma conduta que nós ainda temos muita dificuldade de permanecer nela o tempo todo. Não significa, obviamente, que todos nós aqui sairemos, depois de uma conscientização disso, todos nós prontos e já executando isso como se nada tivesse existido antes. Não, não é assim. É um processo gradativo, mas que se eu não fizer um esforço nessa direção, eu nunca vou conseguir vencer. Por isso que a porta estreita é o entrar. Mas o caminho apertado é o permanecer seguindo aquele que é o movimento que todos precisamos fazer. Então nós convidamos com a doutrina espírita, todos nós, que estudemos. Quem que por acaso gostar de aprender estudando via online, nós temos esses estudos das 19 horas, todas as segundas-feiras, na Federação Espírita Brasileira. É transmitido no YouTube, pela FEB TV, é transmitido pelo Instagram, não, pelo Facebook também, todas as segundas-feiras. E esse programa, como eu participo junto deles, inclusive nessa segunda-feira sou eu responsável pela condução dos estudos, ele está alcançando pessoas que a gente fica surpreendido. A pessoa fica lá no Japão esperando a hora de entrar para poder participar. E é um programa que as pessoas podem participar fazendo perguntas, comentários através dos chats. É uma maneira de estudar. Então nós estamos convidando quem desejar, basta ir no FEB TV ou
no canal da Facebook da FEB, quem achar melhor um ou outro caminho, para poder participar. E todos os programas que existiram antes estão gravados e estão disponíveis ao acesso de qualquer um a qualquer momento. É porta estreita, porque é preciso querer entrar. É preciso passar por essa porta, largando aquilo que nos engorda, que são as mundanas, as situações mundanas que nós ainda damos muita atenção. É preciso que nós larguemos isso. E Emmanuel conta a história de um peixinho vermelho, que é exatamente isso, que para poder entrar nesse novo mundo precisa emagrecer. Era um peixinho gordo que precisava emagrecer. Então, essa é uma história que nós precisamos lembrar. Para entrar na porta estreita exige esforço. Eu tenho que querer. E eu tenho que fazer esforço para emagrecer as minhas necessidades mundanas e robustecer as minhas necessidades espirituais. Para continuar, depois de entrado nessa porta, caminhando por ela, sem que a gente tenha solução de continuidade, sem interrupções, sem que nós paralisemos, porque não fomos capazes de dar conta. Nós vamos continuar essa caminhada, seguindo Jesus, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, Max, tá, pelas suas reflexões acerca desse tema tão importante, né, que nos faz refletir acerca da nossa atividade aqui, o que é que nós viemos fazer, né, de onde viemos, para onde viemos e para onde vamos, né? Muito obrigado, agradecemos imensamente, esperamos contar com você numa outra oportunidade, claro. E, obviamente, também, como ele já fez o convite aqui para nós, né? Certo? De a gente continuar esse estudo. Porque nós sabemos que o espírita tem muita obra para ler, para estudar, para refletir, mas justamente para nos fortalecer diante da nossa jornada, né? E agradecemos aqui imensamente a presença de vocês, tanto encarnados como desencarnados, irmãos que vêm aqui aos domingos, nos proporcionar aqui essa harmonia, essa paz, essa serenidade, e sempre em busca de um ensinamento, de uma reflexão acerca da doutrina dos espíritos, né? Vale ressaltar que, assim, eu ouvindo imensamente essa palestra aqui do Max, observei que o quanto a gente precisa ainda estudar, ler, né, para que a gente possa, a cada dia, melhorar, né, o nosso entendimento acerca da doutrina dos espíritos. Vale ressaltar que às terças-feiras, como disse a Iris ainda há pouco, nós temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E também temos o estudo dos livros Os Mensageiros, né? Esse é um espírito aqui que chegou recentemente, né? E está aqui nos contemplando com a presença, né? O estudo do Livro dos Mensageiros, às terças-feiras, às 19 horas, né? Juntamente com o Livro dos Espíritos. Nós estudamos, e agora o Max nos fez esse convite, né, de estudarmos também toda essa obra, né, que a FEB está lançando e já lançou, enfim. Né? Então, para os estudiosos de plantão, vamos também colocar esse no nosso rol. Tem as obras de André Luiz, de Emmanuel, tem muita. Talvez nessa encarnação a gente não termine, né? Mas quem sabe na próxima. Agora, dia 31, nós vamos ter a nossa entrega da campanha do agasalho para os nossos irmãos da chácara. Geralmente a gente faz o aniversário antes do mês, toda quarta-feira, dia 31, e nós angariamos, agora nessa época do frio,
agasalhos, luvas, toucas, enfim, todo, tá? Porque os nossos irmãos lá da Chácara Nosso Lar, que é um espaço muito grande, muito amplo, bem arborizado, mas também muito frio nessa época. Então sintam-se convidados também, quem puder trazer, né, agasalho. Na terça-feira nós estamos aqui, aos sábados, aos domingos, podem entrar em contato com a gente. Nossos passistas já estão aguardando, se preparando, se harmonizando, e nós vamos nos harmonizar aqui. Vamos orar. Eu convido a todos, nesse momento de reflexão, de luz, de muita paz, a orar e, acima de tudo, agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá a cada dia. Obrigado pela água, obrigado pelo ar, obrigado pelo pão, obrigado pelo teto e por estarmos aqui reunidos com o intuito, com o objetivo, com a ideia de evoluir, de melhorar. Obrigado, Senhor, e que as nossas orações aqui, pensadas, refletidas, ditas, cada um no seu momento, possam emanar energia a todos os lares, os nossos lares, aqui, essa cidade, esse estado, esse país, esse planeta, essa casa, esse nosso lar que o Cristo nos proporcionou. Muito obrigado. Leve, Senhor, também as nossas orações a todos os nossos irmãos dessa família universal, irmãos que estão nos hospitais, irmãos que estão nos abrigos, irmãos que estão nos asilos, nos presídios, irmãos que estão nos orfanatos, e que nesse momento aqueles irmãos que estão se preparando para voltar à pátria espiritual, irmãos que estão aqui retornando para esse orbe. Leve, Senhor, a cada irmão a Tua luz e a Tua paz, e que eles sintam-se abraçados, acolhidos, amados, perdoados. E nós, humildemente, só temos te agradecer. Leve para os nossos lares na certeza de que o Teu amor infinito nos perdoa, nos auxilia, nos ajuda a cada instante. Abençoa-nos hoje, agora e sempre, e que assim seja.